começar? Boa tarde, alunos e alunas. Boa tarde, professora e as intérpretes. Bom, eu sou a Isabela, estou no 5º semestre de turismo e desde já agradeço por contribuir com essa ação. Ao decorrer do vídeo, nós iremos ter as intérpretes Sara Vogada e Rayane Souza revezando suas participações, e primeiro é a Rayane. Bom, iremos dar início à live de hoje discutindo sobre os impactos da pandemia do Covid-19 e os desafios para o turismo mundial, abordando as principais dificuldades para a retomada das atividades com a participação da professora Gabriela e a convidada Rose Ribeiro. Desde já agradeço a palavra e passo a palavra para a professora Gabriela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização da Semana Universitária, né? Especialmente a coordenação de extensão do Centro de Excelência em Turismo, professora Lívia, todos os alunos envolvidos, e parabenizá-los pela organização dessa semana. Agradeço também toda a comunidade acadêmica presente, né? Os discentes aqui da disciplina de Agenciamento e Transportes que estão participando, e os demais alunos do curso de turismo, sejam todos bem-vindos. A nossa proposta nessa semana, ela foi pensada, né, foi organizada a partir de 3 ações, que buscaram contemplar conteúdos e discussões acerca de questões relacionadas às disciplinas ministradas nesse semestre. E a primeira delas, né, na tarde de hoje, que se inicia, ela foi pensada com o intuito de discutir os impactos da pandemia e os desafios do turismo mundial, com foco no setor de agenciamento. E dessa forma, a gente tem hoje a oportunidade de receber a nossa convidada, a Rose Ribeiro. Ela é turismóloga e proprietária da R2R Turismo, Viagens e Eventos, e irá apresentar um pouco desse cenário a partir da sua experiência no setor. Boa tarde, Rose, seja muito bem-vinda. A gente agradece a sua disponibilidade, né, em participar dessa ação conosco. Acho que vai ser muito proveitosa. Bom, com certeza esse momento ele é um momento enriquecedor, porque para a gente conhecer um pouco da sua trajetória também, né, Rose, bem como discutir os desafios, as impressões no âmbito prático do setor de agências, diante do cenário da pandemia. Então, mais uma vez, obrigada por estar conosco nessa tarde. E a dinâmica hoje, né, da nossa live, a intenção é que a Rose faça uma apresentação, e a gente vai abrir depois, no final, um espaço para perguntas e discussão, e que seja um momento proveitoso para todos nós. Passo, então, a palavra para a nossa convidada, Rose. Seja bem-vinda e obrigada mais uma vez. Boa tarde, professora Gabriela, boa tarde a todos os alunos e alunas. Estou muito honrada com esse convite. É muito importante participar de um evento como esse, a Semana Universitária dentro da UNB, e ainda mais discutir sobre esses impactos, né? E todos esses eventos que aconteceram em decorrência dessa pandemia. Mais uma vez, Gabriela, eu agradeço imensamente o convite e espero compartilhar com toda a turma, né, com todos os alunos, também com a coordenação do curso de turismo, qual está sendo a nossa experiência, né, desde que iniciou essa pandemia, né. Eu agradeço mais uma vez esse convite e vamos começar com toda essa expectativa que o turismo cria, né, que o setor de viagens cria em cada pessoa. Em fevereiro e março, nós tínhamos vários
eventos programados, várias viagens programadas. E quando chegou no início de março, houve todo esse comunicado, todo esse evento que veio e nos atropelou. A empresa, a R2R, tem mais de 10 anos de experiência no mercado. E o nosso foco principal são viagens corporativas e algumas viagens de lazer, mas são eventos também, tanto nacionais quanto internacionais. E nós temos muitos grupos internacionais. Então, quando a pandemia chegou, né, e que veio todo essa onda, e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, nós estávamos com um grupo de maratonista embarcando para Barcelona, que iam correr a Maratona Internacional de Barcelona. O que aconteceu? Nós não sabíamos o que fazer, só veio a situação. Barcelona está fechando, Madrid está fechando, e ficamos um pouco sem saber o que fazer, estava muito no início, não tínhamos respostas. Então, nós da agência decidimos cancelar tudo. No primeiro momento, nós não tivemos muito o que fazer, então vamos cancelar. Cancelamos, e com tudo isso que veio em cima de nós, com esses cancelamentos e essa questão que a gente não sabia responder para os clientes, né? A gente não sabia responder e a gente não tinha também esse retorno dos nossos fornecedores. Então, num primeiro momento, existiu toda essa Bom, gente, nós tivemos uns problemas técnicos aqui. Já já nós retornaremos. Foi? Oi, estão me ouvindo novamente? Podemos dar continuidade? Ok. Bom, no primeiro momento, nós tivemos esses cancelamentos desses grupos que não sabíamos como que seria toda essa situação, né? E com a demanda que vinha surgindo sobre cancelamento e nós não tínhamos o que falar para os clientes, né? A gente não tinha uma resposta, a gente simplesmente tinha que sair cancelando. Então, os nossos impactos imediatos em relação à pandemia, ele aconteceu assim, meio que a gente foi se atropelando, a gente foi que meio no escuro, sem saber o que fazer. Temos que fechar a agência, temos que verificar os voos, temos que verificar os cancelamentos, temos que dar esse feedback ao cliente. Então, nós, inicialmente, como quase todos os segmentos, né? Aliás, todos os segmentos não sabiam o que fazer com o que estava acontecendo, com essa pandemia que estava aí, algo inédito. Então, primeiramente, nós tivemos que sair cancelando todos os nossos pacotes iniciais, isso em março. Então,
o que aconteceu? Nós ficamos março, abril e até meados de maio cancelando os nossos pacotes, cancelando as nossas viagens. Foi um trabalho, assim, muito estressante, muito desgastante, porque às vezes passávamos 3, 4 horas com uma companhia aérea para tentar cancelar bilhetes, tentar remarcar. Enfim, nós não tínhamos muito o que fazer, tínhamos que cancelar, tínhamos que negociar. Então, começamos as negociações. Então, nós passamos 2 meses, de março até meados de maio, esses 2 meses, trabalhando nesses cancelamentos, sabendo quais são as regras, o que ia acontecer, o que não vai acontecer. Nós não tínhamos muitas respostas, mas tínhamos que fazer os cancelamentos. Então, e não podíamos abrir a agência. Tínhamos que trabalhar em cima do que tinha. Começaram todas essas ações que foi assim meio que atropelando, né, todos os nossos planejamentos. Paramos tudo e eu não... Oi, Raíssa, eu não consigo ampliar essa tela, desculpa. Eu não sei como faz, eu tenho receio de que eu... Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Melhorou? Bom, não sei. Então, começamos a fazer todas essas ações. Então, era algo muito incerto, era uma situação totalmente inédita e tivemos que fazer vários cancelamentos. Depois da fase desse cancelamento, vieram as remarcações. O que vamos fazer? Então, nós tínhamos 3 maratonas, um exemplo, né? Nós tínhamos 3 maratonas. Uma no primeiro semestre, que era de Barcelona, e depois tínhamos Grécia e tínhamos Lisboa. Essas no segundo semestre. Então, com toda essa situação, ficava a interrogação: o que vamos fazer? Vamos cancelar tudo? Vamos remarcar? Mas remarcar para que data? Então, era uma situação muito inédita e que a gente tinha que tomar decisões que poderiam impactar lá na frente. Então, nós seguramos um pouco todas essas ações de remarcações, porque os próprios eventos foram cancelados e os próprios eventos começaram a nos enviar novas datas, né? Então, o que a gente fez? Seguramos tudo. Cancelou tudo? Sim, está tudo cancelado. Vamos pedir reembolso? Não vamos pedir reembolso por enquanto. Com isso surgiram as normas, as leis, né? Todas essas diretrizes do governo sobre cancelamentos e remarcações. Então, a partir de maio, começamos a trabalhar nessa situação de vamos cancelar? Vamos remarcar? E começamos a remarcar algumas viagens que já estavam com as datas. Alguns produtos que nós vendemos, eles passaram a nos informar que seriam passados agora para o segundo semestre, e nos enviaram a data. E eles mantiveram todos as nossas reservas, sem multa, sem nada, desde que não cancelarmos. Não fizemos nenhum cancelamento, fizemos todas as remarcações. Em relação às aéreas, nós não remarcamos nada, porque as aéreas, no início, elas não estavam com muitas diretrizes sobre remarcações, então a gente fez a opção de não remarcar aérea. Vamos remarcar serviços, vamos remarcar os produtos terrestre, hotelaria, trem, transporte receptivo. Bom, essa foi uma das piores fases que nós vivemos. Nós trabalhamos muito, nós não ganhamos absolutamente nada, não vendemos, a gente não teve nenhuma venda, nós só tivemos muito trabalho e não teve nenhum retorno financeiro. Então, praticamente, esses 2 meses
absolutamente nada, somente muito trabalho. E com isso criou na equipe algo muito negativo, né? Será que a gente vai conseguir manter? Será que a gente vai conseguir segurar toda essa onda que está vindo? Como que será o futuro? Será que as viagens vão ser confirmadas? E aí começaram os clientes a nos procurar e pedindo já cancelamento das viagens. Nós temos alguns grupos que são grupos que estão na faixa, no grupo de risco, são pessoas acima de 60 anos que estão em grupo de risco e estavam indo para a Europa e eles pediram um cancelamento. Então, nós nos deparamos também com toda essa situação de cancelamento, depois que nós fizemos essas remarcações. Então, vieram realmente os cancelamentos. Pela legislação, todo e qualquer reembolso que solicitarmos em relação às viagens, eles serão pagos a partir de 12, aliás, eles serão pagos a partir do final da pandemia e até 12 meses. Então, se a pandemia ela for decretada, o fim dela agora em dezembro, os nossos fornecedores irão nos reembolsar até dezembro do ano que vem. Então, você tratar isso com o cliente, tratar isso com o cliente final, para que ele entendesse que ele pagou algo em 2019 e ele não vai viajar esse ano e que ele pode receber em dezembro do ano que vem, foi uma situação também que foi muito estressante nesse impacto, né, que deu toda essa pandemia. Veio junho, veio julho, e as coisas começaram a gente ter as regras mais definidas, melhor apresentadas para nós. Então, a gente pôde trabalhar já com regras definidas, poder apresentar para o cliente que em relação ao reembolso, porque existe uma legislação, enfim, estávamos já começando a estar respaldados em relação a reembolso, a cancelamento e a remarcação. E tanto as companhias aéreas, quanto as hotelarias, quanto os serviços, eles também começaram a apresentar opções, né? Com isso, a gente não teve venda, mas a gente conseguiu administrar toda essa massa que ficou nas nossas mãos, né, de cancelamentos e de remarcações, e até para poder dar uma melhor assistência ao nosso cliente. Fazer uma melhor orientação do que é melhor ele fazer. Ele segurar todo esse pacote e viajar o ano que vem, ou ele pedir reembolso e receber só o ano que vem. Então, a gente começou, a partir de julho, a ter essa visão mais tranquila, né? Com a questão da pandemia, alguns números começaram a cair, alguns números começaram a ficar mais estáveis, um momento ela aumentava, então os clientes começaram também a querer viajar, né? Com isso veio uma outra fase nesse desafio, que foi o quê? Conversar com o cliente de que ainda não estava liberado, né? Nós não temos o produto, as praias estão fechadas, as viagens estão fechadas, a hotelaria está fechada, nós não tínhamos voos ainda, então, assim, conversar com o cliente de que ele tem que esperar para viajar, porque nós temos aí nesse mundo todo, né, que a gente vive nessa situação, nós temos vários perfis de clientes, né? Tem os clientes que não querem viajar, que não saem de casa, eles têm horror à pandemia, estão morrendo de medo, não saem, não querem saber de viagem.
Tem aquele cliente que ele quer viajar após a pandemia, entrar num estágio mais ameno, mais tranquilo, que tenha uma vacina, ele possa viajar para perto, enfim. E nós temos aquele outro cliente que ele não acredita muito. Não, essa coisa de pandemia nada. Para que usar máscara? Não precisa. Eu quero viajar, eu quero viajar. Então, nós tivemos que administrar também essa situação com o cliente de falar para ele, olha, você quer viajar, mas você vai ter que esperar, tem toda essa situação acontecendo, não somos nós. E esse era um desafio que a gente nunca teve que passar. É o cliente querendo viajar, o cliente com dinheiro, o cliente querendo comprar, e a gente falar para ele, não, eu não vou te vender, porque você não pode viajar. Então, isso também foi uma situação que a gente teve que lidar com muito cuidado para que o cliente não ficasse receoso. E hoje, com mídias sociais, com tudo isso, ele é bombardeado, então a gente teve que segurar tudo isso para que ele não saísse também da nossa carteira de clientes, né? E aí começou agosto já com uma série de, como se diz, a luz começou a aparecer no final do túnel para nós, né? As companhias aéreas voltaram a voar, né? As nacionais começaram a sua frequência, né? E cada vez mais incluindo voos, e os clientes viajando, e os clientes querendo viajar. Então, começou essa coisa bem pequenininha, né? Alguns querendo viajar para visitar a família, os hotéis ainda não estavam abertos, mas eles queriam viajar a si mesmo. E como que a gente teve que fazer? O hotel não está aberto, mas você quer o aéreo? Tá. Olha, o aéreo é dessa maneira. Com isso, as companhias aéreas criaram novas regras, né? Elas ficaram mais aliviaram, né? Você pode hoje remarcar sem multa. Então, a gente hoje, em relação a algumas companhias aéreas nacionais, nós não temos multa, nós não temos nem, inclusive, dependendo da data que você comprou, foi emitida a passagem, não existe nem mudança de tarifa, né? Existe a mudança de classe, mas a tarifa, se houver mudança de tarifa, não é cobrado. Então, isso começou já, essa luzinha do final do túnel começou a vir para nós, né? E aí começamos a pensar, e agora? Nós vamos abrir a empresa? Nós vamos continuar home office, porque foi algo que deu certo, está atendendo, e esse é um grande desafio, vamos abrir, o custo é maior, nós não estamos tendo uma demanda financeira, a gente não está tendo esse retorno que dá para cobrir todos esses custos, né? Então, isso foi uma decisão também que a gente teve que tomar de continuar home office para os nossos clientes. Para eles não mudaram nada, eles continuam, eles preferem a questão do home office, porque aí a gente já tinha um atendimento muito forte em relação ao WhatsApp, a e-mail. Então, agora está maior ainda. A gente continua atendendo, então a gente continua dando toda essa assistência. A luz no final do túnel começou a chegar, né? As companhias internacionais, a Copa e a Latam, a Copa e a American Airlines lançaram uma promoção que você comprava até dia 31 de agosto, né? E com isso, você podia remarcar para você voar. Até 2021,
você podia ter 2 remarcações. Então, com isso, a gente teve um agito, né, deu um gás para nós, né, e o cliente também, opa, eu vou comprar, já que eu posso remarcar sem multa e sem diferença de tarifa, desde que mantendo a mesma classe, eu posso, então vamos comprar. E os preços realmente estavam assim, bem interessantes, né? Guarulhos, Miami, por $300 ida e volta. Então, eles já ficaram mais animados. Eles já falaram, opa, se já existe toda essa situação e que se a gente pode comprar e que a gente pode viajar até o ano que vem, então eu vou comprar. Então, se são 2 remarcações, ótimo. Então, a gente teve em agosto já essa movimentação. A gente já teve esse retorno, vamos dizer assim. Eu acredito que a gente não teve uma venda maior, porque o governo americano está com as fronteiras fechadas para turistas brasileiros e alguns outros países, né? Você, como brasileiro e como turista, só pode entrar nos Estados Unidos se comprovar que passou 14 dias em outro país, depois que saiu do Brasil. Então, nós não conseguimos, assim, vender muito Estados Unidos por causa dessa situação, porque a gente dependia muito do governo americano, porque existe essa restrição. Ele já começou a sinalizar que já vai abrir, né, vai retirar essa restrição. Quando o dia 14 ele tirou a restrição em cima dos 15 aeroportos, porque somente 15 aeroportos nos Estados Unidos é que podiam receber turistas estrangeiros, né, que estavam preparados. Então, dia 14 de setembro, ele lançou uma norma, né, retirando essa restrição. Então, a esperança do mercado, a esperança do mundo é que os Estados Unidos também abra, né, tire essa restrição. O fato de estar com restrição para o turismo, nós também estamos tendo problema em relação aos vistos americanos. Desde março, né, quando surgiu toda essa pandemia, que o governo americano não está mais agendando, você pode até agendar, mas não está mais atendendo, não está mais atendendo o visto. Então, ele está fechado. Nós temos muitos clientes que eles estão desde fevereiro, que estava agendado para março, e que todo mês a gente joga para frente, joga para frente. Então, agora, o de outubro foi cancelado, já jogamos para janeiro, né? Então, isso também tem um impacto muito grande nas viagens. Verdade, professora Gabriela, realmente o alarme falso. Eu acho que a expectativa era tão grande, né? Realmente houve o comunicado, mas não a liberar, não retirar as restrições, né? Foi somente essa restrição dos aeroportos. Então, isso impactou bastante nessas decisões, porque muita gente estava aguardando, muitas pessoas estavam aguardando, né, que o governo americano, né, liberasse as fronteiras para o turista, né? Estão voando. O brasileiro pode entrar? Pode, desde que ele tenha, ou ele está indo a estudo, ele está indo não para turista, né? E desde que ele comprove que ficou 14 dias fora. Então, esse um impacto muito grande nas decisões, né? Nós temos grupos de Disney, a gente tinha alguns grupos que estavam só aguardando isso, então já compraram essas passagens que podem remarcar, mas muita gente ainda está muito receosa de adquirir qualquer outro produto, né? Quais são as nossas expectativas em relação a essa abertura, a essa retomada, né?
o nosso país ele está se preparando com muita responsabilidade. A hotelaria está muito responsável em relação à questão da higiene, a questão de receber, do bem receber, né? As companhias aéreas também. Desde junho que eu tenho viajado, e as companhias aéreas mantêm todos os padrões, né, exigidos, os aeroportos, né, aqui em Brasília, se alguém já passou, mas aqui em Brasília você já tem o termômetro que você, na subida da rampa para o embarque, ele detecta o termômetro. Então, todos os países estão preparados, e nós também estamos. Então, essa expectativa de que a gente está se preparando, a gente está se adaptando, a gente tem, né? Dizem que o brasileiro ele é otimista por natureza, né? Eu acredito nisso. Nós estamos nos preparando cada vez mais. Existe uma mudança muito de cultura em relação à higienização, tanto de alimentos quanto de local, enfim. Essas mudanças que estão acontecendo, eu acredito que elas são muito positivas, né? As pessoas começaram a ser mais... estão mais preocupadas com o outro, estão querendo estar perto dos seus familiares, dos seus amigos, esse distanciamento. Então, quando as viagens voltarem, quando elas estarem realmente, olha, vamos poder viajar, é tranquilo, está todo mundo vacinado, né? Então, eu acredito muito de que será algo assim muito bom, muito bom. E tem muita gente com dinheiro guardado, né? Tem muita gente aí que nesse período todo ele economizou, porque ele não podia sair de casa, ele não pôde comprar, ir a restaurantes, a viagens, enfim, ele ficou muito, né? Ele economizou. Tanto que eu estava lendo, a área de construção civil foi a que teve um aumento muito grande, um monte de gente reformando, porque o dinheiro começou a sobrar no bolso, né? Infelizmente, nós temos uma parcela, né, de brasileiros que perderam o emprego, sabe? Está aí nas incertezas. Nós temos, dentro do próprio trade, dentro da área turística, nós temos operadores que já fecharam. Toda semana a gente tem notícia de uma operadora, essa semana já teve uma. Então, é muito difícil, sabe? É muito complicado a gente ver o nosso parceiro, a gente vê aquele parceiro de tantos anos, ele fechando as portas, mas é matemático, né? Se eu não vendo, eu não tenho como gastar. Se eu não recebo, eu não tenho como pagar. Então, se eu não vendo para o meu cliente, eu não compro da operadora, eu não compro da consolidadora. Então, com isso, vira essa bola de neve, né? Ainda mais no trade. Eu sempre digo que o turismo ele foi o primeiro a ser atingido e eu acredito que vai ser um dos últimos segmentos aqui, voltará ao normal, sabe? Voltará porque tem muita gente receosa, tem muita gente que mesmo que queira viajar, ela faz parte do grupo de risco, então não só depende dela. Então, assim, os desafios que nós temos pela frente, eles são enormes, né? Cada dia é um dia novo para nós com essas novas notícias. Todo dia nós temos uma notícia diferente, legislação que entra e que nos garante, mas ao mesmo tempo ela nos
nos atinge muito diretamente. Então, assim, os desafios, né, no turismo, não só para nós, mas no turismo, João, ele é muito grande, né? Temos que ter muita paciência, muita fé de que essa pandemia veio, eu acredito que ela veio para ficar, mas que em breve teremos a vacina, em breve nós vamos voltar a viajar, em breve nós teremos grupos, em breve nós teremos eventos, enfim, é tão bom a gente verificar as pessoas com saúde, as pessoas caminhando, as pessoas nos parques e as pessoas viajando, porque para nós, né, turismólogo, a viagem ele tá no sangue, né? É aquela coisa que a gente, quando você começa nessa área, você vira você agarra com tudo e vira sua alegria, você trabalha dia e noite, você tem esses desafios, você tem que correr atrás do cliente, surgiu um problema, tem que remarcar, mas um sorriso e a felicidade e alguém, quando viaja, um cliente, mandar no seu WhatsApp, todo feliz, de agradecer por você fazer parte, por você proporcionar a ele toda essa experiência e que está sendo além do que ele previu, além da expectativa dele, gente, isso eu acho que é uma gratidão, é algo assim que nos enche de muito prazer e muita alegria. Então, ser turismólogo, mesmo com toda essa situação, mesmo com toda essa pandemia, com todo esse desafio, ser turismólogo é muito empolgante, é muito gratificante, sabe? Estamos passando por um momento difícil, estamos passando por uma situação complicadíssima, não somos só nós, não é somente a nossa cidade, é o mundo inteiro, são muitas pessoas, sabe? Existem cidades, comunidades que viviam somente do turismo, então elas foram atingidas assim em quase 100%. Então, mesmo com tudo isso, a alegria de participar desse segmento, a alegria de estar inserida dentro do turismo é algo muito gratificante. É muito bom a gente ver a alegria de uma pessoa que está viajando, que voltou e que tem tanto a contar e tanto a nos agradecer. Então, assim, é um desafio muito grande se manter na profissão, se manter no segmento, estamos nos mantendo, temos que ter tranquilidade, cabeça fria, nos apoiar nos nossos parceiros, nos nossos fornecedores, nas consolidadoras. Então, é um momento também da gente valorizar muito os nossos parceiros e os nossos fornecedores. Então, assim, é esse bate-papo que eu queria passar para vocês, que nossos desafios foram, nós não estávamos preparados para eles, ninguém estava, mas fomos enfrentando todos, né, de cabeça erguida, vamos tentar da melhor maneira, vamos tentar resolver, vamos tentar te atender. Então, hoje, os problemas estão assim, mais tranquilo, né, a gente já sabe até onde a gente pode ir em relação a cancelamentos, em relação a remarcações, e a orientar o cliente no melhor opção dele. Então, que é o nosso papel, né? Orientar e conduzir esse processo da melhor maneira. É isso, professora. Siga à disposição. Espero ter atendido a expectativa. Gabriela está sem som.
Não. Estão me ouvindo agora? Sim. Rose, muito obrigada pela sua fala, por trazer esse cenário, né, para a gente compreender um pouquinho, né, de como é na prática, como o setor de agenciamento tem sentido, né, todos esses impactos. Eu acho que é um desafio para todos os segmentos envolvidos, mas conhecer um pouquinho sobre a realidade, né, das agências, eu acho que é bem importante agora para a nossa discussão, né? E com certeza não é fácil, né? Essa retomada ela vai implicar em muitas ações, em muitas restrições, em uma tomada de consciência também, né? De responsabilidade, tanto por parte dos empreendimentos, das empresas, do setor em si, quanto do turista que retoma, né, que volta aos poucos a fazer esse deslocamento. E eu acho que tem algumas coisas aí que a gente pode refletir, né? Antes de abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta quiser enviar no chat, mas a gente, focado na disciplina de agenciamento e transportes, eu pedi algumas questões antecipadamente para os alunos, e aí eu vou compartilhar com você um pouquinho, né, da ideia do que eles gostariam, talvez de tirar dúvidas. Eu escolhi algumas porque foram várias perguntas, para a gente também não se estender muito. E em relação ao que já foi tratado, a gente pode talvez só pontuar alguma coisa e aí a gente dá uma olhada sobre as questões que você considera pertinente a gente discutir um pouco mais, né, a partir das dúvidas deles. E se alguém mais quiser contribuir no chat, fiquem à vontade, pessoal. Está conseguindo ver os meus slides? Está com um mudo, eu acho, também. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Está aparecendo, né? Bom, primeira pergunta. Aqui eu organizei alguns blocos de pergunta, né? Eu acho que tem que liberar o áudio aí. Você comentou, né, Rose, sobre a questão dos desafios, de a empresa conseguir adaptar os seus serviços e o atendimento, né, para o cliente. Vocês tiveram uma fase que foi muito concentrada em relação a não ter vendas e trabalhar muito com os cancelamentos, né, um processo bem desgastante. E aí uma das questões dos alunos justamente saber se você teve que ir para esse atendimento digital, online, para dar conta, né, desse atendimento ao cliente. E aí algumas estratégias que você adotou, né, questionaram em relação ao fluxo de caixa mesmo, né, o que você falou, precisa de um equilíbrio, tanto de entrada de receita, que entre a receita. E se você pudesse destacar algumas questões em relação a se reinventar nessa pandemia enquanto negócio, né? Quais medidas que você tomou e adotou dentro da sua empresa para driblar essa crise? Bom,
Então, vamos aqui, né? Qual foi o maior desafio, né? Que nós precisamos encarar? Nosso maior desafio, inicialmente, né? Foi entender como que a gente ia trabalhar o futuro dessas viagens todas que estavam aí e nós temos que trabalhar ela, né? Nós vamos remarcar, nós vamos cancelar. Então, o maior desafio que nós enfrentamos foi qual a decisão que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar tudo, nós vamos remarcar. Como eu falei inicialmente, nós trabalhamos muito com grupos, né? Então, assim, nós tivemos que filtrar nossos participantes, né? Quem era grupo de risco, quem não era, quem estava com intenção de viajar, quem queria manter o pacote, porque isso tudo. Então, esse foi um dos maiores desafios, foi pegarmos o produto que a gente tinha e ele vai acontecer, o que nós vamos fazer? Com isso, a gente enxergou que a gente podia agregar a esses produtos, né? Um produto que já estava fechado, a gente pôde começar a divulgá-lo novamente, né? Opa, então a gente pode começar a trabalhar isso de outra maneira, né? E começamos a selecionar. Olha, é um grupo somente de terceira idade, é um grupo somente de atleta, porque agora existe tudo isso. Todo mundo fica querendo saber se no grupo tem alguém no grupo de risco, né? Então a gente teve como verificar tudo isso. Então, um dos maiores desafios foi a gente tomar essas decisões, o que fazer com esses grupos. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar? E uma das decisões assim que nós tomamos é que não vamos remarcar nada para esse ano, nada. Tudo está remarcado a partir do segundo semestre de 2021. Porque criar expectativas é muito grande e você marca, desmarca, não dá. Então, nós sentimos que isso era um impulso para a gente, vamos trabalhar novamente esses grupos. Então, a gente jogou novamente esses grupos e começamos uma adesão já para o segundo semestre de 2021. Então, a gente está crescendo, a gente começou, a gente enxergou aí uma nova chance de conseguir alavancar esses grupos, né? Esse desafio foi muito grande, de tomar a decisão para nada nesse ano e nada no primeiro semestre. Eu acho que isso foi uma das coisas que nos deu segurança e deu segurança para os nossos clientes, né? Em relação a se adaptar ao serviço de atendimento digital online, a gente já fazia isso, né? Na outra vez que eu tive com você, Gabriela, eu já falei para você que a gente já estava em 80% do nosso atendimento já era digital online. Então, quando ela chegou, a gente já estava preparado para isso, a gente já vinha nesse atendimento, né? A gente já estava no atendimento mais direcionado, mais personalizado. Então, ele passou a ser muito ali digital online também. A gente só não pôde fazer as visitas aos clientes pessoalmente, mas a gente continuou fazendo videochamada, enfim. A gente já estava preparada, a gente já vinha trabalhando nisso, né? Aí, que tipo de estratégia? Bom, a estratégia que nós tomamos no início foi, primeira coisa, vamos cortar custo, porque a gente não sabe quando isso vem. O que a gente vai fazer? Todo mundo home office não dá, a gente tem que, existe um custo, então a gente teve que pegando, conversando, e alguns foram desligados como funcionário e entraram como freelancer, né? Essa foi uma estratégia que nos deu gás para continuar.
e com isso, e a gente sempre teve a empresa muito saudável, né? Muito, muito tranquila em relação... A empresa é muito saudável, ela não é uma enorme empresa, ela não tem grandes patrimônios, mas ela também é uma empresa saudável. Então, a gente sempre teve essa estratégia de se manter saudável, de não vamos fazer grandes investimentos, e uma decisão que a gente tinha tomado antes da pandemia é que agora, esse ano, não íamos investir tanto em divulgação, porque com a mídia social estava muito grande, a gente ia utilizar, então isso deu uma segurada. Então, essa estratégia já existia, né? O que nós fizemos foi em relação a pessoal, né? A gente cortou o custo dessa maneira. Ninguém perdeu o emprego assim, deixou de trabalhar amanhã, não. Continuam trabalhando, só que como freelancer, com isso eles puderam ir atrás de outras situações, né, que eles ficaram como freelancer. Então, assim, isso nos deu um alívio, nos deu um fôlego, né, para segurar, e com isso a gente consegue manter o fluxo de caixa. É complicado, porque afinal de contas são 6 meses que não existe caixa, né? Mas existem as responsabilidades que elas têm que ser cumpridas. Então, como nós temos uma empresa enxuta, ela não tem tanta situação assim de endividamento, e a gente tinha algo que era, a gente estava fazendo uma outra, uma economia. Então, com isso a gente pôde se manter, com isso a gente pôde cumprir nossos compromissos, né? E agora as coisas começaram a voltar. Estão poucas, estão devagar, mas elas estão entrando, né? Vem devagar, então a hora consegue. Então, assim, a estratégia que nós adotamos e que já vinha adotando era empresa enxuta, porque a crise no turismo, ela não é agora. A crise do turismo, ela vem acontecendo. Então, a gente sempre soube disso, então a gente sempre tinha muito cuidado, né? Então, assim, é uma empresa enxuta, graças a Deus, e a gente vem se mantendo, mas é isso. Tá difícil? Tá. Mas a luz está aí, está chegando, o túnel está acabando, né? Como que nós nos reinventamos? Nós entramos num planejamento de não falar em viagens futuras, né? Eu converso muito com os clientes, as divulgações é muito mais em mostrar destinos, né? O que você pode fazer em tal destino. Não, compra essa viagem. Não, não é isso. Olha, você sabia que naquele destino tem isso, isso e isso? Né? Você sabia que existe o trem de Morretes, né, que você pode participar? Você sabia que na Altaluz tem... Então, assim, a gente está meio que uma consultoria na área turística, né? O que se pode fazer, né? O que se pode fazer em relação também a vistos, né? A gente tem conversado muito, a gente tem feito atendimento em relação a vistos. Então, isso tudo foi agora que a gente teve que implementar. Não estamos vendendo viagens? Não estamos vendendo como devia vender. Pacotes? Também não. E, assim, nesse momento, essas vendas de viagens, elas chegam num momento, dependendo do local, ela é até complicada de você vender. Então, é preferível você conversar com o cliente. Então, hoje nós estamos muito mais como uma consultoria do que como um agente mesmo, né? Então, a gente está como consultoria. Com isso, os clientes estão ficando mais tranquilos. Eu acredito que nós não temos um retorno financeiro nesse primeiro momento, mas ela terá, está na frente, nós vamos, esses frutos, eles serão colhidos, eu acho, da melhor maneira possível, né?
Então, essa reinvenção de pandemia, a gente já vinha atendendo digital, a gente já vinha atendendo online, então nós estamos muito mais como consultoria. Com isso, clientes que sumiram, eles estão voltando. E já avisaram que assim que os Estados Unidos abrir, eles vão comprar viagem. Então, a gente já tem... Então, assim, o nosso retorno agora, ele não é financeiro e não é imediato. Ele está sendo investido nessa maneira. Então, a gente está muito nessa questão da consultoria, né? Eu vi aqui, tem algumas perguntas, né? Eu respondi você, Gabriela? Isso aí, acho que a gente pode aproveitar e ir intercalando, né, com as do chat que as meninas estão enviando para a gente aqui. Acho que bem essa sua fala em relação a se reinventar e sair desse, né, de uma estratégia que era focada muito nas vendas e se adaptar para uma área, né, uma ação de consultoria, uma prestação de serviço mais voltada para consultoria, tem a ver com essas duas perguntas que a gente recebeu aqui, ó, que uma delas, que foi a Vitória, perguntando se esse cenário de insegurança pode reforçar a busca pelas agências, e a Sônia complementou se com tantas ferramentas, né, self-service de viagem, se você acha, Rose, que esse tipo de consultoria seria, então, o futuro do turismo, e aí eu acrescentaria pelo menos nessa fase de recuperação, né, de volta, de retomada. O que eu notei, o que eu senti é que nesse momento agora, desde quando começou, né, que foi declarada a pandemia, as agências de viagem tiveram um papel muito importante nisso daí, tá? Porque o que mais a gente escuta falando, o que mais a gente vê lê nas redes sociais é o quê? Nossa, eu tentei vender, eu tentei entrar em contato porque a minha viagem foi cancelada, eu não consigo nem falar no telefone, né? E as agências, elas estavam na linha de frente, é o que eu falei, nós passamos 2 meses cancelando e sabendo qual era a melhor opção, passar 3, 4 horas no telefone para você remarcar um telefone, uma passagem. Nos primeiros dias foi coisas assim. Então, assim, a gente passava 3, 4 horas. Você imagina, se uma agência que tem um canal direto com a companhia ficava 3, 4 horas, você imagina o cliente final ligando no 0800, né? Então, assim, eu acredito que reforçou muito o papel do agente. Sim. Antes da pandemia, existiam clientes que reclamavam de pagar a comissão, né? A RAV, o que fosse, né? A DU para a agência, né? Agora não. Esses mesmos clientes, eles viram o que é ter uma agência por trás, né? Você imagina um cliente que tem uma viagem para a Europa e que ele vai visitar 3 países diferentes e que ele tenha que cancelar o hotel, o aéreo, os serviços, né? Na hora que você compra, na hora que você vai para a internet, você compra, ótimo, beleza, mas na hora do cancelamento é complicado. E agora a gente teve muito essa dificuldade. Então, eu acredito que as agências, sim, elas estão mais valorizadas. Existem um segmento que eles não gostam, não é que eles não gostam, eles compram direto na internet, eu respeito, isso é de cada um, né? Mas tem gente que valoriza o serviço da agência e acredita que realmente. Então, assim, a questão da internet, isso nunca... eu sempre falei que a internet está aí, ela é uma ferramenta e nós temos que usá-la a nosso favor, né? Redes sociais existem, então nós temos que usar a nosso
favor. Então, eu também uso a internet. Eu acredito que as agências têm que continuar fazendo o seu papel, com honestidade, vendendo, entregando o produto, vendeu, viajou, fazer todo o acompanhamento. Então, assim, as agências, ela vai continuar fazendo, continuando. Houve a valorização? Sim, houve uma valorização do agente, sim. Hoje, as pessoas sentiram o que é ter que remarcar uma passagem aérea. Eu não estou nem falando em pacote, uma passagem aérea, ligar para um 0800. Então, eu acredito, sim. E com tantas ferramentas, elas estão aí, é o que eu falei. Oi, Gabriela. Pode falar. Acho que está tendo delay. Então, assim, em relação a essas ferramentas, a consultoria é também, eu não acredito que seja o futuro do turismo, mas consultoria em turismo é um segmento, sabe? Dentro da agência, nós prestamos consultoria. Várias pessoas chegam e falam, eu quero um pacote, eu monto o seu roteiro, o valor é X. Beleza, tá aqui, você tem direito a 3 alterações. Se você comprar comigo, no final de tudo isso, você comprar comigo, eu abato o valor da consultoria. Se não, tá lá, o meu serviço tá lá, é X. Várias pessoas fazem isso. Elas compram. Então, assim, essa consultoria, ela já está aí. Eu não acredito que seja o futuro. Ela está aí. Ela faz parte. Ela é mais um produto que um turismólogo, que a agência de viagem pode oferecer, sim. Ótimo. É isso mesmo. Talvez algo temporário, mas que ajude a enfrentar esse momento, né? De retomada, acho que a consultoria ela é bem importante. Vem, né, como uma estratégia. E aí, voltando um pouquinho aqui para as dos slides, até acho que elas vão vão ser parecidas com as que estão aqui, tanto do chat quanto do slide. Olhando um pouquinho, né, para a parte do turismo doméstico, Rose, você acha que com a decisão, né, a tomada de decisão de fechar as fronteiras, principalmente para os turistas estrangeiros em vários países, né, nessa evolução aí da pandemia, isso impulsionou de alguma forma o turismo doméstico? Se você, na sua agência, percebeu esse crescimento das viagens, procura por viagens curtas e mais regionais, né? E pensando no seu público, que você comentou que era muito, né, a parte do corporativo, que a gente havia conversado, e se talvez essa estratégia de usar as ferramentas de videoconferências ou eventos híbridos que estão sendo adotados pelas empresas, esse turismo corporativo seria o fim, né? A aluna pergunta aqui, ou teria algum impacto aí nessa retomada mais, que essa retomada seja depois, né? Não para imediato. Tá, eu vou responder essa primeira, depois eu respondo a do chat, tá? Que a gente intercala, certo? Esse fechamento de fronteira, ele impulsiona um pouco o turismo doméstico, sim. As pessoas têm necessidade de viajar, as pessoas estão com vontade de sair de casa, elas querem, sabe? Mas o público da viagem internacional, ele vai continuar. Eles estão esperando abrir, tá? Eles podem até passar 5 dias na praia, mas o público que vai para a Disney, o público que vai para os Estados Unidos, o público que viaja à Europa, ele está esperando abrir a fronteira, sabe? Ele pode até fazer essas viagens curtas, mas não é a viagem dele. Ele faz porque é o que tem no momento, mas eu não acredito que o público da viagem internacional ele vai migrar para o turismo doméstico, o turismo internacional para o turismo doméstico. Eu não creio. Dentro da agência, a gente não vê esse movimento, a gente vê
é esse público querendo viajar para qualquer lugar, tanto que é assim, o que está aberto? Para onde eu posso ir? Então, se você falar, olha, Uruguai está aberto, então eu vou. Olha, você pode ir para o Nordeste, está aberto, então ele quer viajar. Então, esse crescimento de impulsionar o turismo doméstico, eu acho que nós estamos aí para impulsionar ele, sim. Eu acredito, inclusive, que o governo, né, e os governos estaduais, municipais e o distrital, está na hora realmente dele investir nisso, né? Porque o cliente está aí, ele está com a necessidade de viajar. Ele quer porque quer viajar, ele quer ir para algum lugar, então está na hora. Vai impulsionar? Vai, mas eu não acredito que haverá essa migração tão grande, sabe? O turista internacional, ele continua sendo turista de viagem internacional, ele quer viajar, né? Então, ele só não irá se não tiver como, né? Vai impulsionar? Sim, vai impulsionar, mas eu não acredito que existirá essa migração. E já respondendo já essa segunda, né? Aponta para esse crescimento de viagem curta e regional. Sim, aponta. Tá aí. Muita gente quer passar final de semana em algum lugar. Mas é nesse momento agora. Eu não acredito que... E à medida que as fronteiras começarem ficarem abertas, serem liberadas, o governo americano liberar os vistos, entendeu? Eu acredito que começa novamente. E, infelizmente, a viagem doméstica, ela está muito cara. Não em relação à hotelaria, mas as passagens aéreas, nesse segundo semestre, ela veio bem alta, né? Então, o cliente internacional, ele faz muito essa análise. Eu vou gastar 4 mil para passar 2 dias, com um casal para passar 2 dias num resort no Nordeste, ele não vai. Eu quero passar uma semana. Ele vai gastar em torno de 10, 12 mil. 10, 12 mil, o turista internacional, ele vai para o Caribe, essa coisa toda. Então, tem tudo isso. Dentro da agência, a gente teve esse crescimento, mas é muito mais o crescimento de eu quero viajar e eu quero ir para algum lugar, né? A tendência está mostrando isso, mas eu não acredito que seja, não. Ela está mostrando porque é o que tem. Eles estão ávidos para viajar, né? Perguntaram aqui o Gustavo. Quando vocês se viram sem lei que amparasse em tal situação, como foi o primeiro passo para lidar com os clientes? Vocês criaram regras próprias da empresa ou foram se adaptando a cada caso? Bom, Gustavo, independente da pandemia, de tudo isso, existem as regras, existem as regras de companhia aérea, regra de hotelaria, tudo isso. Quando contratamos os serviços, as regras estão dispostas lá. Então, no primeiro momento, nós nos baseamos nessas regras, né? Eu vou citar para você um exemplo. O nosso grupo de Barcelona, que ele embarcava exatamente dia 12 de março, né? Foi assim, bem no início, nós cancelamos a viagem, nós cancelamos o nosso aéreo e pedimos o cancelamento de todos a hotelaria, porque a nossa hotelaria, a gente iria a 3 cidades na Espanha, né? E tinha todos os serviços. Então, no dia 10, já estava essa situação, né? E os meus fornecedores na Espanha falavam, Madrid vai fechar a partir do dia 15, Barcelona, essa coisa toda. A própria maratona, que era para onde estávamos indo, não tinha cancelado a maratona ainda. Ela foi cancelar na quarta-feira. Maratona só foi cancelada na quarta-feira. Então, antes disso, nós pedimos o cancelamento dessa viagem. Então, nós nos respaldamos
nas regras anteriores. Então, agora, na remarcação, nós estamos nos amparando nas regras atuais. Então, Gustavo, nós não criamos regras próprias. Nós utilizamos as regras que existiam, cancelamos e paramos. Está lá, parado. Quando saiu toda a norma, que houve o fechamento, houve o lockdown, nós entramos em contato com os fornecedores, por exemplo, os hotéis e os serviços na Espanha nos avisaram que estava tranquilo, que estava lá, era só iríamos remarcar para a próxima. Como a gente tinha um objetivo, eles sabiam qual era o objetivo, então a gente depende muito dessa coisa, desse evento. Então, o evento passou agora para segundo semestre de 2021. Então, toda a hotelaria já manteve, foi para lá. Só agora a aérea, a TAP, que a gente está vendo via TAP, que sai daqui direto, é que nós só vamos remarcar quando tiver realmente essa confirmação de que vamos viajar, porque ela só aceita uma remarcação. Então, assim, nós lidamos dessa maneira. Todo e qualquer serviço, ele tem já uma regra. Então, essa regra, a gente usou a regra anterior. Depois que foi editado, depois que teve as legislações, a gente passa. E aí o cancelamento? O cancelamento é só depois daquilo que eu falei. Depois do final da pandemia, até 12 meses para receber. Então, a gente tem tudo isso. E a gente tem mantido dentro da agência a seguinte situação. Não queremos cancelar, nós queremos que você voe, nós queremos que você viaje. Então, não vamos cancelar. Não quero ir esse semestre, não quero ir o semestre que vem, nem quero ir o ano que vem. Tá, o que você quer? Vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar como crédito a sua viagem. Para quando você quiser, você vem comprar. Mas pode ser em 2022? Pode, lógico que pode. Está tudo pago. Então, o que eu fiz com esse cliente? Eu já pedi o reembolso e eles vão me reembolsar. Então, ele não quer para o ano que vem. Então, quando eu receber esse reembolso que vai ser integral, eu vou poder manter a viagem dele para 2022. Não foi muito mais tranquilo do que virar, não pode, é só 2021. Entendeu? Então, nós fizemos isso. Eu acho que cada caso é um caso, você tem que analisar. Então, as regras estão aí, existe toda a legislação, né? Em relação a mais difícil, em relação ao reembolso. Mas, estamos aí. Não queremos cancelar, nem perder o cliente. Eu quero meu cliente, nem que ele viaje 22 ou 23, entendeu? Ele uma hora volta a viajar. Então, eu prefiro que ele tenha um crédito comigo. E que volte para viajar comigo, senão ele vai viajar com outra pessoa, então ele quer ele comigo. Tá? Espero que eu te respondi, Gustavo. E a popularização de ferramentas, né? Eu não acredito que seja o fim do turismo corporativo, não. Já começaram os eventos híbridos, né? E eles só estão acontecendo híbridos porque eles não estão liberando os eventos para um certo número. Então, cada município, cada estado está limitando. A partir de agora, só até 100, né? Agora a partir de 50, não pode ter evento presencial. Então, eu não acredito que seja o fim, não. Eu acredito que a ferramenta de videoconferência existe há muito, muito, muito tempo. E a situação e o ambiente de um evento, ele é muito gostoso, ele é muito corporativo, aquele, sabe, por mais que essa ferramenta seja maravilhosa, por mais que isso nos aproxima, o olho no olho, sabe, o estar presente, o bater um papo, o trocar ideia, sabe, conversar sobre um assunto pessoalmente, isso ainda é o que é mais importante. Então, eu não acredito que haverá esse fim, não.
E eu acredito que ele volta se reinventando, porque já estão se reinventando. Vocês podem ver, os drive-in voltaram, virou, né? Virou a sensação do momento, para quem achava que tem 10 anos que morreu. Então, assim, eu acredito que ele se reinventa. Ótimo. Aí a Bruna havia enviado novamente aqui, então é a mesma pergunta, a gente já atendeu. A Cleide perguntou, né, em relação a alguma política pública nacional de incentivo ao turismo doméstico, acho que no tema ainda anterior que a gente estava falando, se você teve conhecimento, né, Rose, sobre... Política pública de incentivo ao turismo. O que acontece é que o Ministério do Turismo e as secretarias de turismo estão investindo muito na divulgação, né? A política pública do turismo ela já existe, né? Tanto que é o objetivo, né? Se você colocar, é a missão do Ministério do Turismo, né? São as políticas públicas, né? Do turismo doméstico. Então, assim, ele já existe, ela já existe. Cada secretaria também tem, tanto municipal quanto estadual. A Secretaria de Turismo de Brasília ela está num movimento muito legal, na retomada do turismo, mostrando toda a responsabilidade, mostrando tudo isso. Então, assim, essas políticas já existem. Essas políticas sempre foram respeitadas, sempre foram desenvolvidas, né? Então, agora elas continuam mais ainda. Eu não entendi bem o que ela falou sobre política pública nacional de incentivo, é incentivar o turismo em relação ao financeiro, não entendi. Eu acho que que ela quis dizer em relação mesmo à promoção. A promoção, isso já existe, a promoção, isso já existe. Dar mais espaço, mais visibilidade para o turismo doméstico, né? Acho que é isso, né? Isso já existe, todas as secretarias e o próprio Ministério do Turismo está cada vez mais. Se você entra no Instagram do Ministério do Turismo, das secretarias, você vê, eles estão aí nessa divulgação e está bem... eles estão bem legais, assim, nessa divulgação, eu estou gostando. Eu acho que, nesse sentido, Rose, estratégias como o selo de turismo responsável, que está sendo fornecido para os estabelecimentos nacionais que têm essa preocupação, que estão atendendo às normas para essa retomada. Exatamente. E adaptaram, poderia ser um exemplo, né, de estratégia para incentivar que o turista aqui dentro do país possa começar a buscar esses destinos. Até final de agosto, a gente tem informação de que mais de 20 mil estabelecimentos brasileiros já buscaram esse selo, já tem esse selo de turismo responsável. Então, acho que, assim, dando um exemplo, né, existe esse cuidado que até você comentou anteriormente do setor, né? O setor tem buscado se adaptar e seguir essas regras de higiene, de segurança mesmo, para que o turista se sinta confortável e seguro em querer viajar, mesmo que inicialmente no âmbito nacional, né? Regional, nacional. Assim, o que eu tenho visto dos outros estados, né? Eu acompanho todo mundo, né? Então, assim, todo mundo está dentro das normas. O Ministério do Turismo saiu à frente, já definiu todas essas estratégias, e as secretarias e os estabelecimentos, todo o segmento está realmente, assim, está muito seguro. É aquilo que eu falei para vocês. Eu estou sentindo que tem realmente uma segurança, sabe?
Você chega no aeroporto, você tem tudo isso, você tem a questão do gel em qualquer lugar, sabe? Você tá, os bancos, né? Os assentos que tem dentro do aeroporto, das salas, tá um sim, outro não. Então, tem toda essa preocupação, né? As aeronaves, elas estão agora com o filtro, né? Que a cada 3 minutos ela renova o ar. Então, o turismo está realmente preparado. Tanto que eu já li estudos dizendo que não é a viagem, o avião que dissemina, né? Então, o próprio prefeito aliás, o governador da Flórida, né, está defendendo que abra, né, que ele coloca de que uma pesquisa, não lembro agora qual era a universidade, é que não são quem viaja de avião que dissemina nesse momento o vírus, entendeu? Que não existe isso, que está muito bem, o turismo está muito preparado para isso. Tá, o turismo está se preparando e aqui dentro do Brasil está muito, muito, muito. Uhum. Rose, acho que nesse sentido de retomada, né, mesmo que inicialmente num movimento mais lento e nessa escala local, regional ou até mesmo, né, interno do Brasil, o turista volta a viajar, alguns alunos mandaram perguntas justamente a partir do comportamento, né? O que se espera do comportamento desse turista que volta a viajar? Você entende que ele volta com uma mudança de comportamento? Acho que dá até para a gente alinhar com a pergunta do Alessandro, se o turismo ele consegue atender, por exemplo, o grupo de risco, pessoas do grupo de risco, sem receio pós-pandemia, né? Por um lado, ter mudança, e aí eu acho que dá para a gente complementar nesse padrão de consumo dos clientes pós-pandemia. O que a gente espera desse comportamento, né? O que a gente pode esperar do comportamento desse turista? Eu acho que nós temos que dividir o perfil turístico com... Hoje existe, na pandemia, está existindo, tá? Outro perfil turístico, que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Existe o turista que não quer viajar de maneira alguma, ele não quer, não sai de casa, e só depois que tiver uma vacina, e 1 ano depois dessa vacina, ele não quer. Existe aquele que quer viajar desde que tenha toda a questão, né, segura, e existe aquele que acha que isso tudo não. Mas isso não é o perfil do turista que eu estou notando, esse é o perfil do cidadão, né? Então, assim, eu não acredito que tenha algum que não é menos afetado, vamos inverter, eu acho que tem o mais afetado, né? Mais afetado. Preocupado, né? Os mais afetados, por exemplo, em relação à idade, né? São os grupos de riscos, né? Então, esses são os mais afetados. Só que dentro desses grupos mais afetados, tem uns que não estão nem aí, sabe? Não coloca máscara nem para ir ali na esquina. Então, é difícil. Então, eu não acredito nesse menos afetado. Todos são afetados, sabe? Depende muito de como ele se expõe. Então, o que eu tenho sentido do cliente, o feedback que eu tenho deles é isso: olha, eu não vou viajar, eu não quero. Eu não sou grupo de risco, mas eu não quero viajar. Eu tô louca para viajar, não vejo a hora de viajar, mas eu sou grupo de risco, não me deixam viajar. Então, sim, esse perfil turístico ele ainda está muito, muito embolado. Dentro da agência, a gente ainda não conseguiu definir
o viajante de lazer, o viajante corporativo, a gente ainda não conseguiu definir. Existe toda essa mistura. O que a gente identifica é isso, são esses três. O que não quer de jeito nenhum, o que quer se tiver segurança e o que não está nem aí. A gente sente isso, né? E aí é onde a gente entra para, né? Como é que você vai falar para o cliente que está louco para viajar para qualquer lugar se ele chega na agência sem máscara e vira para você e fala que nada, isso não é nada. Então, como é que você manda esse cidadão para um hotel onde ele vai ter que ficar de máscara? Ele não aceita, sabe? Então, existe toda essa situação que você tem que administrar com ele, sabe? Virar para ele e falar, não está na hora de você viajar, o seu destino não está aberto, sabe? Você quer ir para a praia, mas a praia não está aberta. O cliente queria, mas não tinha nenhuma praia. Eu falei, você vai ficar no hotel? Não. Você vai para a praia, você vai ser preso, você vai ser multado, você fica, eu vou. Então, assim, hoje a gente tem muito que conversar, é o que eu falei, é muito uma consultoria turística, então eu não acredito nessa coisa de menos afetado, todos nós estamos afetados. E as viagens não vão mudar, sabe? O turista vai ter que mudar a cultura, mas eu acredito que é algo que é de lá de trás, né? Algo que vinha lá atrás, que ele tem que... É uma das coisas, assim, que eu sempre notei, que eu sempre me incomodava, é o seguinte, nos voos internacionais, quando o avião para, as pessoas ficam sentadas, esperando, isso antes da pandemia, esperando a sua vez de levantar, pegar a sua mala. Aqui no Brasil, o avião aterrissava, o povo abria o cinto e já levantava. Ele nem tá parado lá no fim, não. Ele só aterrissou, né? Então, o que eu notei é que agora as companhias aéreas estão segurando. Então, ela vem, fica na 1, aí sai todo mundo da primeira, sai todo mundo da segunda. Então, está tendo essa conscientização de que ele tem que ficar sentado. Mesmo assim, existe aquele que levanta lá atrás, pega a mala e quer passar na frente. Eu já peguei um voo que chegou em Guarulhos e a Anvisa ia entrar. Foi no primeiro mês que liberou. A Anvisa ia entrar no voo. Só ia liberar depois que ela entrasse, fizesse todo mundo. O povo levantou. E aí, o comandante, a mocinha lá, não era uma moça, né? Esqueci o nome. Ela fala, gente, vamos sentar, né? Vamos, porque senão a Anvisa não vai liberar o voo para abrir, essa coisa toda, né? Então, assim, o que eu estou sentindo é que já está tendo essa mudança. Aqui no Brasil já está tendo essa mudança de comportamento. As pessoas estão enxergando de que tem que esperar o da frente sair, não adianta ele seguir todas as regras e chegar no avião e ficar em pé. Então, assim, eu acredito que é isso. Tem que ter uma mudança, né? Eu acho que o grande desafio do turismo é essa questão cultural, é essa questão do até onde nós vamos, sabe? Tem que ter uma mudança nisso daí. Bom, Rose, a gente teria ainda algumas acho que travou aqui. A gente teria ainda algumas perguntas, mas a gente já chegou ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer, né, a disponibilidade mais uma vez. E eu acho que, com certeza, assim, todo o tempo ele é pouco para a gente discutir questões importantes como essas que foram abordadas na apresentação, não só no caso da área de agências, né, mas no setor de turismo como um todo. A pandemia ela tem causado impactos e reflexões acerca do turismo também que a gente quer como profissionais, né, da área.
E eu me pergunto, né, se a retomada do setor, a partir dessa premissa de um novo normal, que a gente tem ouvido tanto falar, será que ela realmente vai ser mais consciente e responsável? Acho que é muito isso que você comentou, né, questão de cultura mesmo, de comportamento desse turista e dos empreendimentos que estão envolvidos aí na oferta e prestação de serviços. Alguns exemplos já nos mostraram que não, né? A gente viu nos últimos feriados aí, finais de semana, praias lotadas, então acho que ainda é um cenário um pouco incerto. Mas, desde já eu agradeço pela sua atenção, pela sua disponibilidade em passar essas informações, esclarecer essas dúvidas. Acho que foi um momento proveitoso para todos nós e que a gente possa despertar, né, esse olhar mais responsável em relação à retomada do turismo de uma forma mais consciente e sensível. E agradeço você pela disponibilidade, mais uma vez, a todos que participaram e interagiram na live, que mandaram perguntas também, os alunos. Acho que foi um momento de discussão bem enriquecedor para todos nós. Obrigada, uma vez. Eu agradeço, Gabriela, pelo convite e estou à disposição. Se você quiser me mandar as perguntas, eu mando para você, sabe? E mais uma vez, muito obrigada. É um prazer enorme, uma honra enorme participar. Eu acredito muito no futuro desses grandes turismólogos que estão sendo formados, entendeu? E acredito muito que o futuro do nosso país passa pelo turismo. O desenvolvimento passa pelo turismo, entendeu? Então, assim, é uma missão hercúlea que vocês têm aí, né? Porque é uma profissão realmente que tem muito desafio, mas ela é muito gratificante. Mais uma vez, muito obrigada. Pode contar comigo sempre que quiser e espero ter colaborado por vocês. Com certeza. Obrigada a você e até a próxima oportunidade. Pessoal que participou, obrigada a todos. Eu vou aproveitar para convidar aos alunos, né, aos participantes da área, que acompanhem as demais ações que estão programadas aí nessa semana e que seja um momento enriquecedor para todos nós, para compartilhar informações, conhecimentos e experiências. E até a próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada às meninas também que nos ajudaram hoje no suporte aqui. Foi ótimo. Obrigada, gente. A nossa live ela se encerra por aqui. Obrigada a todos os envolvidos que compareceram e que participaram da live através do chat. E aproveite a semana universitária.